Fórmula percentual. O que seria a fórmula percentual? Ela representa a percentagem ou porcentagem em massa de cada elemento no composto. Frisa bem que é em massa, tá bom, galera? Não é em quantidade de matérias. Então vamos lá ver, por exemplo. A massa da molécula sempre vai representar 100%, ok? Como que ficaria a fórmula percentual do metano? Que a fórmula molecular dele é CH4. Bem, qual é a massa do carbono? 12 unidades atômicas. E do hidrogênio? 1. Temos um único carbono. Então, de carbonos, temos uma massa total de 12 unidades. O hidrogênio, nós temos 4. Então, o total de massa do hidrogênio é 4 unidades atômicas. Beleza? Isso me dá uma massa de 16 unidades atômicas. Isso aqui é a massa molecular, então ela corresponde a 100%. Ok? 12 unidades atômicas corresponde a quantos por cento? E 4 unidades atômicas corresponde a quantos por cento? Né? Então a gente vai fazer o seguinte, olha lá, 16 é 100%. Eu não falei que era só a regra de 3? Taca-lhe pau na regra de 3. 16 não é 100%? Então 12 vai ser quantos por cento? Faz a regrinha de 3 aí e a gente vai chegar que a quantidade é exatamente aí. Opa, pulei. 75%. Beleza? Fiz a regrinha de 3, cheguei no valor de 75%. E agora o hidrogênio, vamos lá ver? Vai ter que ser 25%. Por quê, professor? Veja, o 100% não é o total? 75% é só carbono. Fica faltando quanto para 100%? 25%. Então você não precisa nem fazer cálculo, mas se você fosse fazer, faz a regra de 3. 16 é 100%. 4, porque tem que lembrar que hidrogênios são 4 hidrogênios, cada um com massa 1. Então 4 gramas correspondem a quantos por cento? E aí você vai chegar em 25%. Beleza? Que é isso aqui, ó. Entendeu? Fácil, né? Olha lá. Então, se a gente for representar essa fórmula percentual, a gente vai dizer o seguinte, ó, são 75% de carbono para 25% de hidrogênio. A gente representa desse jeito, com as porcentagens ou percentagens aqui embaixo, beleza? Então, outra fórmula, né, para se expressar o CH4 é C75%, H25%. Vocês já viram isso alguma vez? Provavelmente não. Ou poucos que viram, tá? Porque é muito pouco utilizado isso. Pode ser sim utilizado, mas quase nunca. Temos outro tipo de fórmula química, que é a fórmula mínima ou dita empírica, beleza? Que é uma fórmula que vai dar os menores valores, né, inteiros de cada componente daquela molécula. Olha lá. Indica a proporção de cada elemento no composto, através dos menores valores inteiros em mol possíveis. Em mol porque em quantidade de matéria, tá? Não é mais em massa como era a porcentagem que era em massa. Percebem? Então, devemos encontrar a quantidade de matéria de cada elemento. Primeiro, tomar cada porcentagem como massa. Então, eu parto da fórmula porcentagem em massa. Dividir cada massa pela respectiva massa atômica. Dividir cada massa pelo menor resultado obtido e, se necessário, multiplicar por valor adequado. Vamos fazendo por partes? Então, olha lá. Determine a fórmula mínima do N 35%, H 5%, O 60%. Se porcentagem ser maior do que devia. Então, tomar cada porcentagem como se fosse uma massa. Então, como se eu falasse que eu tenho, olha, 35 gramas de nitrogênio, tenho 5 gramas de hidrogênio e 60 gramas de oxigênio. Né? Beleza. Eu divido cada uma dessas massas pela respectiva massa atômica. Ou seja, eu vou pegar 35 do nitrogênio e dividir por 14, porque a massa atômica do carbono do nitrogênio, desculpa, é 14. Do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. Fazendo essa divisão, eu obtenho 2,5 para o nitrogênio, 5 para o hidrogênio e 3,75 para o oxigênio. É mais ou menos como se eu estivesse falando assim, olha, para essas porcentagens, eu tenho que ter 2,5 mol de nitrogênio, 5 mol de hidrogênio e 3,75 mol de oxigênio. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e dividir cada valor pelo menor resultado obtido. No caso aqui é 2,5. Então eu vou dividir isso por 2,5, isso por 2,5, isso por 2,5. Então, 2,5 por 2,5, 2,5, 5 por 2,5, 3,75 por 2,5. O primeiro resultado vai me dar 1, certo? Porque a ideia é sempre você tentar pegar pelo menos um deles, seja um inteiro, tá? Se não der, depois a gente vai fazer a multiplicação por um número maior para sumir com as vírgulas.
5 por 2,5 vai me dar 2, e 3,75 por 2,5 me dá 1,5. Veja, se não fosse para esse caso, vamos supor que eu não tivesse oxigênio na estrutura, eu poderia parar aqui e falar que eu tenho 1 de nitrogênio para 2 de hidrogênio. Porém, eu tenho oxigênio, e o oxigênio me deu um número com vírgula. Como na fórmula mínima eu tenho que representar números com números inteiros, eu tenho que multiplicar agora, né, se necessário, multiplicar por um valor adequado para chegar ao número inteiro. Então, como que eu faço para chegar no número inteiro aqui? Bem, 1,5 eu posso multiplicar pelo menor número possível que eu posso multiplicar para ficar inteiro. Seria por 2, né? Então, eu multiplico tudo por 2, porque o que eu fizer para um, eu tenho que fazer para os outros, para poder chegar no número inteiro, todos eles sendo números inteiros. Então, 1 vezes 2 vai me dar 2, 2 vezes 2 vai me dar 4, e 1,5 vezes 2 vai me dar 3. Então, olha só, então quer dizer que eu tenho 2 nitrogênios para 4 hidrogênios e para 3 oxigênios. Então, a fórmula mínima dessa estrutura é N2H4O3, tá? Veja, a fórmula mínima representa a quantidade dos átomos na molécula como ela está na natureza? Não. Isso aqui é a representação mínima. Pode ser que seja N, por exemplo, N4H8O6, a fórmula molecular exata. Ou seja, como ela se apresenta na natureza. Beleza? Então tem que tomar cuidado, porque a fórmula mínima não representa a quantidade dos átomos na molécula como ela está presente na natureza. Beleza? Então vamos lá. Essa é a fórmula mínima. Agora a gente tem que falar da fórmula molecular. Ela é a mais interessante para a gente, porque ela vai nos dizer as razões exatas, as quantidades exatas de cada átomo, de cada elemento na minha molécula, como ela se apresenta na natureza mesmo. Beleza? Então, olha lá, o que é a fórmula molecular? Ela indica o número de átomos de cada elemento na substância. Né? Então, representa também a quantidade de matéria de cada elemento por mol de substância. Por exemplo, H2O. H2O, eu estou dizendo, são 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Porque a molécula de água é assim, certo? Na natureza, toda molécula de água ela vai se comportar dessa forma. Vai ter 1 átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio. Então, essa é a fórmula molecular da água. Como que eu determino a fórmula molecular? Primeiro, determinar a massa da fórmula mínima, né? E depois pegar essa massa, né, da fórmula mínima, multiplicar por um x para obter a massa molecular. Enfim, vamos fazer, que é mais fácil, em vez de ficar falando aqui? Olha só. Exemplo. Um composto apresenta a fórmula mínima CH2. Sabendo que sua massa molecular é 42 unidades atômicas, determine sua fórmula molecular. Bem, então beleza. A minha massa molecular é 42 unidades atômicas, ou posso pensar que a massa molar é 42 gramas por mol. Olha só, beleza? Já posso pensar dessa forma. Então, dados. O carbono, a gente sabe que a massa dele é 12 unidades atômicas e o hidrogênio é 1. Vou determinar a massa da fórmula mínima. Se eu pensar na fórmula mínima CH2, seriam 12 do carbono mais 2 de hidrogênio, vai me dar 14. Então, na fórmula mínima, a minha molécula deveria ter massa de 14 unidades atômicas. Beleza. Vou fazer a próxima etapa. Vou pegar a massa da fórmula mínima, multiplicar por um x para ver como eu chego em 42. Né? Quantas vezes esse 14 tem que ser multiplicado, tem que ser somado para chegar em 42. E aí eu descubro que esse x vai valer 3, certo? Então é como se eu tivesse 3 vezes dessa molécula nessa fórmula mínima, como ela está representada, certo? Para chegar em 42 unidades atômicas. Então eu pego esse 3 e multiplico pela fórmula, né? E faço vezes um x para achar a fórmula molecular. Né? Multiplico pela fórmula mínima e faço vezes um x para chegar na fórmula molecular. Como assim, professor? Veja só. Passa a régua, pega lá. Então eu faço isso vezes 3. Então eu vou chegar em C3HC, que é justamente a fórmula molecular. Ok? Quer voltar aqui? Esse 3 aqui, então, ele vai nos representar a quantidade de vezes que isso precisa se repetir para chegar no 42, que é a fórmula, né, é a massa molecular aí. Deu para entender isso? Vamos voltar mais um pouquinho para ficar mais claro? Então, aqui são as etapas. Eu vou determinar a massa da fórmula mínima. Segunda etapa, pegar a massa da fórmula mínima, multiplicar por um x que eu não sei, para encontrar a massa molecular, ou seja, a massa molecular real, ok? Essa é a massa molecular da fórmula mínima. Devo multiplicar por um x, que eu não sei qual é, para achar a massa molecular real, que eu sei qual é. Vou pegar a fórmula mínima, multiplicar pelo x que eu encontrei lá em cima, para encontrar a fórmula molecular real, certo? Então vamos passo a passo. Nesse exemplo, nós temos aqui o CH2 como fórmula mínima.
Mas a gente sabe que a massa molecular desse composto, que tem fórmula mínima CH2, tem 42 unidades atômicas. Então, qual que é a fórmula molecular desse composto real aí? Bem, partindo para os dados. Temos 12 unidades atômicas para o carbono e uma para o hidrogênio. Primeira etapa, determinar a massa da fórmula mínima. Ok. Determinando a massa da fórmula química. A fórmula química é composta por um átomo de carbono, então me dá 12 unidades atômicas. E é composto por 2 átomos de hidrogênio, então me dando 2 unidades atômicas, que dá um total de 14 unidades atômicas. Beleza, essa é a massa da fórmula mínima. Agora, segunda etapa, pegar a massa da fórmula mínima, multiplicar por um x, que eu não sei qual é, para encontrar a massa molecular real. Então, fazendo isso, eu chego em 14 vezes o x, que tem que dar 42, porque 42 é a massa, né, molecular real, aquela que eu já conheço. Esse x, então, é o 3, né, porque 3 vezes 14 vai me dar 42. Beleza, já encontrei, é o 3. Terceiro ponto, pego a fórmula mínima, multiplico por esse 3, multiplico por esse x que eu acabei de encontrar, para encontrar a fórmula molecular. Então, olha só, a fórmula mínima é o quê? CH2. Então, pego o C, multiplico por 3 e o 2 multiplico por 3 também, certo? Então, todos esses índices aqui eu vou multiplicar por 3. 1 vezes 3 vai me dar 3, 2 vezes 3 vai me dar 6, certo? O 42, ele veio do nosso enunciado, olha só. Aqui é um exemplo de exercício que pode aparecer para vocês, tá? Olha lá aqui no enunciado, ele está mostrando para você, ó, a fórmula, a massa molecular é 42, tá vendo? Ele está falando que a massa do composto é 42. Só que o composto está sendo representado com uma fórmula mínima. Agora ele quer que você encontre a fórmula molecular, beleza? Porque a gente sabe que a fórmula mínima não é a fórmula real, não é como a molécula se apresenta na natureza. Ela vai se apresentar na natureza, aqui ó, vamos ver. Deixa eu passar as etapas. Ela vai se apresentar na natureza como C3H6. Beleza? Essa é a molécula real na natureza. Ok?